começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A população brasileira deve diminuir a partir de 2042. A queda gradativa no número de nascimentos é um dos fatores que devem tornar as famílias cada vez menores. As recentes projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, baseadas no Censo Demográfico de 2022, estimam que a população do país vai parar de crescer em 2041, quando chegará a quase 220 milhões e 500 mil habitantes. Em 2070, a população deve cair para cerca de 199 milhões. O que contribui para essa previsão? Como essa mudança na taxa de crescimento pode afetar a economia brasileira? E os impactos sociais? No episódio de hoje, vamos explorar o impacto dessas projeções e entender o que elas significam para o futuro do país com Luciene Longo, demógrafa do IBGE. Seja muito bem-vinda, Luciene. Um prazer ter você aqui. Muito obrigada, o prazer é meu. E quem nos acompanha nessa entrevista é Rogério Guimarães, repórter do Jornal da Record. Rogério, a queda no número de nascimentos é um dos fatores que devem tornar as famílias cada vez menores, né? Olá, Adriana. Oi, Luciene. Exatamente. Como você destacou na abertura do podcast, a população do Brasil vai parar de crescer em 2041. O IBGE projeta que, a partir de 2042, após atingir um recorde de habitantes, a população vai começar a diminuir, até chegar a 199 milhões de habitantes em 2070. O último censo em que a população foi inferior a 200 milhões foi o de 2010, que registrou 190 milhões de brasileiros. Adriana, de fato, a queda gradual no número de nascimentos é um dos fatores que contribuem para a tendência de famílias cada vez menores. Luciene, esse fenômeno pode ser influenciado por diversos motivos? O que explica a queda na taxa de natalidade? A gente já tem visto ao longo dos anos que a taxa de fecundidade, do país, ela vem diminuindo. O estudo, das projeções mostra, o comportamento desde a década de 2000. E a gente tem tido ao longo desse tempo uma queda bastante acentuada na fecundidade. Isso acontece no Brasil, assim como já aconteceu em alguns países. No caso do Brasil, isso se acentuou bastante nos últimos 22, 23 anos, que é o nosso período de análise, e está associado a uma série de questões. As mulheres têm tido cada vez menos filhos, isso está relacionado maior escolaridade, essa queda da fecundidade, caiu primeiro entre as mulheres mais escolarizadas, a maior inserção da mulher no mercado de trabalho, o adiamento, da maternidade, que por sua vez também acaba diminuindo o tempo da mulher, para ter filhos, e isso faz com que também se tenha menos filhos. Então, ao longo desse período, várias questões aconteceram para que essa fecundidade caísse. E isso é um movimento, igual eu mencionei, que tem acontecido, em todo o mundo. Alguns países, estão à frente, desse processo, com taxas muito mais baixas, como Itália, Japão, China. E nós estamos hoje nesse patamar, de 1,57 filhos por mulher. E é esperado que nos próximos anos a gente cai ainda um pouco mais, devendo chegar num limite mínimo aí de 1,44 filhos por mulher. É estranho esse número, falar 1,44 filhos, mas é uma média, então fica esse quebradinho aí. Mas a gente espera também, com o que foi uma hipótese da nossa projeção, é que haja uma pequena recuperação também ao final do período, A gente comece, depois desse mínimo, a gente começa a crescer novamente. Também é um movimento que já foi visto em outros países, Alemanha, Japão, Estônia, Lituânia, tem vários países que já estão nesse processo a gente chama de recuperação da fecundidade. Entre 2000 e 2023, a média de filhos no país caiu de 2,32 para 1,57 por mulher. No entanto, houve aí variações significativas entre os estados, com Roraima registrando a taxa mais alta, de 2,26, e o Rio de Janeiro a mais baixa, de 1,39. Quais são os fatores econômicos e sociais que explicam essa diferença, Luciene? O Brasil é um país muito diferente, se a gente for colocar todas as unidades da federação, no contexto. Cada unidade da federação tem
um momento que está passando, assim como os países têm essa diferença, as unidades da federação também. O Rio de Janeiro foi um dos primeiros estados, né, até a queda da fecundidade. Então, isso fez com que o Rio de Janeiro tivesse uma população mais envelhecida. E uma população mais envelhecida significa que a gente tem menos mulheres em idade reprodutiva. Então, isso faz que as taxas fiquem cada vez mais baixas. O caso de Roraima, por exemplo, é um caso atípico também, devido principalmente... É um estado do norte que tem, historicamente, taxas mais altas, mas também recebeu, muito recentemente, um fluxo migratório muito grande de pessoas em idade reprodutiva. Então, isso com certeza faz também que as taxas de Roraima sejam maiores do que os demais estados, né, da região. Segundo o Instituto, esse recuo ocorrerá de maneira desigual entre os estados. O Rio Grande do Sul e Alagoas, por exemplo, devem ser os primeiros a sentir uma redução populacional já em 2027, seguidos pelo Rio de Janeiro, que deverá enfrentar essa mudança a partir de 2028. Por outro lado, Mato Grosso do Sul deve ser o último estado a passar por essa transformação, por essa mudança. Qual o motivo desse recuo regionalmente desigual, Luciene? Isso também tem a ver com os momentos e características de cada unidade da federação. A gente tem, por exemplo, unidades da federação que são atratoras de população. Então, o que a gente tem, por exemplo, Mato Grosso, Santa Catarina, a gente vê que são estados que recebem um fluxo migratório muito maior do que outras unidades da federação. O Mato Grosso é um caso desse que tem recebido muito, né, pessoas de outros estados e até mesmo, né, de outros países. É um estado agrícola que recebe muito por conta, né, da sua atividade econômica, que demanda muita gente, às vezes até sazonalmente. E isso faz com que essa diminuição da população, essa inversão do crescimento, ocorra realmente diferente. Unidades da federação que já têm um crescimento mais baixo, a tendência realmente é essa, né, de ter taxas negativas mais rápido do que outros que estão recebendo população, por exemplo. Luciene, entre 2000 e 2023, a taxa de mortalidade infantil recuou de 28,1 para 12,5 óbitos por 1.000 nascidos vivos. O que contribuiu para essa redução? E mais, o que está impulsionando a projeção de queda para 5,8 até 2070? Quando a gente faz uma projeção, a gente analisa o período passado e é com base no passado que a gente projeta o futuro. E a taxa de mortalidade infantil realmente reduziu bastante nos últimos tempos. Então, é projetado que essa taxa continue caindo, né? E isso aconteceu de diversas formas, né? Melhoria nas condições de vida da população, né, nos últimos 22 anos. Um aumento da cobertura vacinal, por exemplo, que isso é muito importante, né? Para a mortalidade infantil, é um fator que ajuda a reduzir. E a melhora, né, nas questões de saúde mesmo da população. Então, a gente tem, por exemplo, saneamento básico, é um fator fundamental que ajuda muito a reduzir, né, a mortalidade infantil. Então, a gente teve uma melhora também nas questões de saneamento básico do país, que isso acaba refletindo diretamente na mortalidade infantil. Agora, certamente, Luciene, essas mudanças têm impacto ou impactos, né, para o país. Como a mudança na taxa de crescimento populacional pode afetar, por exemplo, a economia brasileira? Ainda estamos num período que a gente tem a maior parte da população em idade reprodutiva. Isso faz com que o mercado de trabalho seja mais pujante, mais dinâmico. E realmente temos que prestar muita atenção nesses dados, porque como são hipóteses para o futuro, e o que a gente vê é realmente um envelhecimento acelerado da população. Então, muito em breve, a população de pessoas idosas vai suplantar a população de pessoas mais jovens, né? E isso vai causar um impacto importantíssimo na economia, tanto do ponto de vista da previdência social, né, que é uma preocupação, né, que o país tem, quanto do ponto de vista do mercado de trabalho mesmo, né? Então, muitas vezes as pessoas mais idosas até querem voltar para o mercado de trabalho, mas muitas vezes são preteridas. Então,
o pensamento do mercado, né, a cultura do mercado vai ter que se adaptar, né, a essa nova situação. O IBGE mostra que de 2000 a 2023, a proporção de idosos, pessoas com 60 anos ou mais, na população brasileira quase duplicou, subindo de 8,7% para 15,6%. O total passou de 15 milhões e 200 mil para 33 milhões. Em 2070, cerca de 37,8% dos habitantes do Brasil serão idosos. Como essa tendência pode impactar o país até 2070? Bom, pode impactar muito, né? A gente terá que repensar, né, as políticas públicas, por exemplo, que teremos que considerar que seremos um país envelhecido. Então, uma série de políticas públicas, por exemplo, tem que ser pensadas para essa população. A idade média do brasileiro, né, em 2070, deverá ser, a idade mediana, desculpa, deverá ser em torno de 50 anos, 51 anos. O que significa isso? Significa que metade da população vai ter menos de 51 anos, mas metade da população vai ter mais de 51 anos, né? Então, isso será uma população de pessoas idosas muito numerosa, mesmo com o crescimento da população menor, ainda assim a gente vai ter um contingente de idosos muito maior, né, do que nós temos hoje. Então, pensar em acessibilidade para essa população, né, pensar as cidades, né, enquanto receptoras, né, dessa população, o que pode ser feito para melhorar as condições de vida dessa população, né, dado que será metade da população brasileira. Então, como a gente está fazendo uma hipótese para o futuro lá na frente, isso tem que ser pensado desde agora. Luciene, de que forma o crescimento da população idosa vai afetar as políticas públicas e os serviços sociais aqui no país? Isso é, claro, mais um desafio para a garantia de direitos, né? Principalmente quando a gente pensa no sistema previdenciário, que já é uma grande preocupação hoje. Sem dúvida. A gente vai ter, dentro de poucos anos, uma população idosa maior do que a população de pessoas em idade reprodutiva. E aí isso vai impactar diretamente, né, no mercado de trabalho e na previdência social. Então, essa é uma preocupação muito grande. Há políticas voltadas, né, para saúde, por exemplo, tem que levar em conta, né, essa população idosa. Instituições, por exemplo, de longa permanência, né, uma possibilidade, né, que deve ser pensada para essa população idosa, haja visto que grande parte desses idosos tiveram menos de 2 filhos, né? Então, às vezes, aquele suporte familiar que a gente tem hoje, que a gente vê hoje para os idosos, não vai ser possível lá na frente. Então, quando a gente pensa, né, em termos de políticas públicas, há uma gama muito grande de ações que podem ser desenvolvidas para favorecer, né, essa população idosa. A gente tem que pensar, por exemplo, como que fica a questão da prioridade, né, da pessoa idosa, a fila de prioridade, né? Que prioridade vai ser essa quando a gente tiver mais de 50% da população idosa, né? Então, realmente é um desafio enorme que o Brasil tem pela frente. E Luciene, esses levantamentos, né, os recortes por idade e sexo são fundamentais, como a gente sabe, para se elaborar políticas públicas. Algo que já pode começar a ser feito agora, você falou muito sobre pensar, né? A gente já precisa começar a pensar nesse cenário, né, de acordo com essas projeções todas. Mas alguma coisa que já pode ser feita a partir de agora para evitar, de repente, um colapso lá na frente, levando em consideração esse envelhecimento da população? Eu acho que as medidas que têm que ser tomadas exatamente por agora. Não adianta esperar a situação acontecer, né, para se tomar medidas, porque pode ser tarde demais. A gente pode realmente, né, entrar num colapso. Então, o que a gente precisa é pensar agora o que pode ser feito para ter efeito lá na frente, né? Então, muitas vezes as medidas, elas, ao serem pensadas, planejadas, a execução dessas medidas leva tempo. Então, exatamente por isso que o quanto antes, né, for pensado, melhor para o efeito que isso vai ter no futuro. Muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço demais a participação de Luciene Longo, demógrafa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Obrigadão, Luciene. Eu que agradeço. E eu agradeço demais também a presença do meu colega Rogério Guimarães, repórter do Jornal da Record. Obrigada, Rogério. Oi, Adriana, muito obrigado.
Até a próxima oportunidade. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até mais!